Uma boa tarde a todos e a todas. É com grande alegria que estamos aqui novamente para mais uma palestra pública, que atualmente não é pública, é virtual. E nesse sábado nós teremos a irmã Cleo como palestrante. Irmã Cleo é trabalhadora da nossa casa e ela irá falar sobre o tema alma gêmea. E dentro dos seus esclarecimentos, vamos ver se realmente existe alma gêmea. E agora, vamos elevar nosso pensamento ao alto, relaxar nossas mentes, nossos corações e rogar ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos de luz, trabalhadores da nossa casa, ao nosso mentor Abdu, que derrama sobre nós todas as bênçãos necessárias para o nosso fortalecimento. E que em cima da fala de Jesus, onde ele falou, onde houver mais de 2 pessoas reunidos em meu nome, lá estarei. Que tenhamos a certeza de que Jesus está sempre conosco em nossa vida, nos amparando, nos auxiliando. Protege esse canal virtual para que possa ser um transmissor do amor de Jesus, dos ensinamentos que ele trouxe para nós e assim a cada dia nos tornarmos criaturas melhores. Rogamos a Ti, Senhor Jesus, que também auxilia, ampara, protege, livra de todos os males, todos os irmãos que nesse momento, ora sofrem com os seus leitos de hospitais. Dá-lhes a saúde, o alívio dessa pandemia que se instalou em nosso planeta. E que todo mal, com certeza, é para melhorar. Tenhamos sempre a confiança e a esperança de que Tu, mais do que ninguém, Senhor, sabe por que tudo isso está acontecendo. E dentro dessa paz, dessa harmonia, elevamos sempre o pensamento a Ti, com a certeza de que tudo podes, tudo transforma e tudo, na medida certa, no momento certo, irá passar. Que assim seja. E pedimos aos irmãos que, se assim desejar, coloque um copo com água para que durante a palestra essa água seja fluidificada pelos espíritos trabalhadores do bem e que essa água sirva de remédio que nos fortalece, que nos ampara, que restaura todo o nosso ser integral. Com a palavra, a nossa irmã Cleo. Uma boa palestra, Cleo. Boa tarde a todos. É com gratidão que nós estamos aqui hoje, aceitando o convite recebido pelos nossos irmãos do Centro Espírita Novo Horizonte de Serra Talhada. Meu nome é Cleo Santos e eu sou trabalhadora do Despertar da Consciência de Triunfo. O nosso tema hoje é Almas Gêmeas. Nós vamos fazer uma reflexão à luz da doutrina espírita. Pois tá. Pensar que existe por aí alguém que nos completa totalmente, ou seja, que para cada ser da criação existe outra parte, sua cara metade, sua alma gêmea, faz com que procuremos esse amor perfeito e dessa busca trazermos muitos desequilíbrios nos nossos relacionamentos. Então, muitos de nós vivemos à procura desse amor ideal, desse amor de romance, né? Esse amor em que a gente vai encontrar alguém que vai nos completar totalmente. Só que nós somos seres integrais, né? Somos individualidades e não precisamos ser completados por alguém, né? E se só existisse uma pessoa no universo capaz de nos completar? Sim, no universo. Nós somos reencarnantes, nós acreditamos na progressão dos mundos e nos vários mundos habitados.
Então, se a nossa cara metade não estiver no planeta Terra, e aí? Não é? Sem falar que essa máxima vai também de encontro à lei de amor. Se elegemos uma única pessoa para amar pela eternidade, onde é que nós estaremos exercendo a lei de amor universal, não é? Além disso, também traria para a nossa existência uma busca por esse amor perfeito, né? Por esse amor ideal. Então, passaríamos uma existência, várias existências, procurando encontrar essa cara metade, não é? Então, a doutrina espírita nos traz umas reflexões maravilhosas sobre essa questão, não é? E a gente traz uma passagem que está no livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, onde ele nos fala sobre isso, não é? Emmanuel nos diz que o amor é a lei própria da vida e sob seu domínio sagrado, todas as criaturas, todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal. Então, o amor é uma lei e ela é própria da vida, toda e qualquer expressão de vida, não é? E este amor é que nos reúne, é que nos permite estar na presença de Deus, né? No caminho do homem é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade. Então, as nossas relações humanas com o nosso próximo, tanto no nosso âmbito familiar como em sociedade, ela é regida pelo amor. Separados ou unidos nas experiências do mundo, as almas irmãs caminham ansiosas pela união e pela harmonia suprema. Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, compreende que as almas não são gêmeas, elas são irmãs. Nós somos todos irmãos. E essas almas irmãs, elas caminham ansiosas nessa busca por essa harmonia, não é? E quando se reúnem, na mais sublime, quando essas almas se reúnem, elas vão estar na mais sublime expressão deste amor divino, não é? Que é a finalidade da nossa existência, não é? O amor das almas gêmeas não pode constituir uma restrição ao amor universal, não é? Então, Emmanuel nos diz que a gente precisa ter, enquanto encarnados, suportes, não é? Tem uma passagem do Evangelho que diz que nós ainda não nos amamos, mas nós precisamos nos suportar no sentido de nos amparar, não é? E nós precisamos sim ter espíritos, não é? Almas encarnadas nos elevando, nos ajudando, nos acompanhando nessa caminhada, não é? Para que a caminhada fique mais leve, não é isso? E quando a gente encontra essas almas, que são almas irmãs, né? Caminhamos ansiosos em busca deste amor sublime, desse amor divino que é esse amor fraterno, não é? Então, e Emmanuel termina dizendo assim: o amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Então, nesse exercício de construção do amor, que o amor é uma semente, não é? Está latente, e a gente vai construindo à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos encontrando na nossa caminhada muitos irmãos que nos ajudam, não é? E quando esses laços, eles nos fortalecem, quando esses laços nos trazem harmonia, nos trazem serenidade, nós encontramos essas afinidades, não é? Então, a gente vai ter uma diferença entre alma gêmea e alma afim. O que é uma alma gêmea? Quando a gente fala em alma gêmea, a gente está procurando o quê? Um amor perfeito. A gente quer encontrar aquela pessoa que vai nos completar. Que tudo que falta em mim, eu vou encontrar no outro. Será? E o que são almas afins? Né? São aquelas almas que têm similaridade, que têm algumas coisas parecidas, que têm afinidade, não é?
São irmãos, cada um com a sua individualidade, cada um com a sua própria personalidade, cada um com o seu próprio perfil, com a sua própria maneira de se conduzir diante da vida, mas que vão seguir juntos, vão evoluir, vão trabalhar, vão se fortalecer nessa caminhada existencial juntos, não é? Na pergunta 298, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as almas que devem unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade a que fatalmente um dia se reunirá? Então, inclusive essa conversa, Kardec ele traz na Revista Espírita, eu não tenho certeza do ano, mas eu sei que está lá, né? E de lá é que sai, nessa conversa que foi uma comunicação, é que sai essas perguntas. Então, irmãos perguntavam, e a alma gêmea, e a gente tem um amor eterno, tem alguém que vai nos completar, e se tem, já foi designado desde o começo da criação? Eram perguntas feitas a Kardec lá no começo, quando ele estava elaborando a codificação, não é? E os espíritos respondem: não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeito, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Todos os males humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Não é? Então, a união se dá de acordo com o grau evolutivo de cada um. Então, se eu acho que a verdadeira união é aquela que eu tenho aqui, é o degrau que eu estou na minha escala evolutiva, é a união que eu vou estabelecer para mim. Se eu já estou na condição de perceber que somos todos fraternos, somos todos irmãos, e que o ideal é encontrar esse amor, desenvolver esse amor fraternalmente, vou buscar desenvolver esse amor fraternalmente, não é? Cada um no degrau em que estiver de evolução, é isso? Então, querer alguém que nos complete é só nos romances, não é? Na vida real, as coisas acontecem de outra forma, né? Então, não há união particular e fatal. Não há. Não existe, ninguém está predestinado a ninguém. E assim, nós somos reencarnantes. Nós temos essa compreensão da reencarnação, não é? Então, nós precisamos compreender que a cada encarnação nós teremos na nossa convivência aqueles irmãos que estão ali para nos ajudar e também estão ali para nos desafiar a ser pessoas melhores, não é? Então, quantos irmãos de caminhada nós encontramos que foram nossos desafetos em encarnações passadas? E o Evangelho nos diz o quê? Amai os vossos inimigos. Então, é minha alma gêmea? Eu tenho alguma afinidade? Mas vou precisar desenvolver nessa encarnação. E às vezes vem como? Meu filho, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, não é? Dependendo da minha necessidade. Então, nessa caminhada, esses espíritos vão ser colocados na convivência uns dos outros para desenvolver esse amor e encontrarem as afinidades. Até que um dia todos nós cheguemos a essa condição de nos amarmos mutuamente, não é? Então, agora os espíritos livres, os espíritos puros, os espíritos superiores, não, esses são livres. Esses já encontraram essa condição, não é? Então, eles já dispensam uns aos outros esse amor que os completa. E essa alma irmã que Emmanuel fala, né? Já são todos irmanados no ideal de contribuição com o Pai Celeste na transformação dos mundos, não é? Enquanto nós estamos aqui ainda buscando essa transformação, não é? Então, nós somos espíritos,
nós somos individualidades, cada um de nós é único no universo. E o que nós estamos buscando para a nossa transformação não está fora. Nós não vamos encontrar na outra pessoa aquilo que nos falta. Nós vamos encontrar dentro de nós, desenvolvendo as virtudes que são necessárias para o nosso crescimento. Então, desenvolver a benevolência, a mansuetude, o perdão, a paciência, a tolerância. À medida que a gente vai desenvolvendo dentro de nós, a gente vai se melhorando, a gente vai se amando mais, a gente vai se respeitando mais, se conhecendo melhor, até chegar a um ponto que a gente vai olhar o outro, né? Gostar de ter a presença do outro. Lógico, nós somos seres sociáveis, né? Precisamos estar em sociedade. Mas não vamos mais ter amores possessivos, não vamos mais precisar que o outro esteja 24 horas à nossa disposição, digamos assim, para que a gente se sinta amado. Porque nós já nos amamos o suficiente para compreender que cada um está no seu degrau e que cada um só pode dar aquilo que tem, não é? E na questão 299, em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? E aí a resposta: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados, os dois estariam ambos incompletos. Se existisse metade, se cada um de nós tivesse uma metade, no lugar de 7 bilhões seríamos 14, não é? Encarnados. Fora os desencarnados. E aí estaríamos nessa busca desenfreada por esse complemento, não é? E aí onde ficaria a individualidade. Sem falar que como é que eu iria evoluir, não é? Como é que eu iria progredir se eu preciso de alguém para me completar para que esse progresso aconteça, não é? Então, não tem como isso acontecer, tá certo? Então, nós estamos caminhando para uma perfeição. Qual é a nossa perfeição? Amar o próximo. Amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso desafio, né? Então, a nossa compreensão hoje qual é? Nós estamos aqui nessa empreitada que é a encarnação, buscando o nosso caminho à perfeição, não é? E nesse caminho, nós buscamos almas, espíritos, não é? Almas porque são espíritos encarnados, que tenham afinidades conosco. Por quê? Porque essas afinidades nos ajudam, não é? Elas dizem respeito àquilo que nós temos em nós e que nós precisamos melhorar. Então, muitas vezes, eu preciso ser mais indulgente. E aí, no meu convívio com o outro, eu percebo como aquela pessoa é indulgente, é tolerante, e através do exemplo dela, eu melhoro. Então, as afinidades, aquilo que eu estou buscando, não é? O que eu estou buscando para me melhorar? E aí, nessa convivência, vai havendo essa troca minha com o outro e eu naquilo que eu já consigo fazer, naquilo que o outro já consegue fazer, e a gente vai se unindo, não é? É um círculo, não é? Onde deveríamos estar todos de mãos dadas, seguindo em frente, buscando esse caminhar mais leve, que quando a gente tem amparo, o caminhar é mais leve, né? E tem um filme que eu gosto muito de desenho, adoro desenho. E tem um que é do gelo. Frozen. Amo Frozen. E eu amo especialmente porque é um desenho para criança, não é? E como todo conto de fadas, tem aquela questão do amor perfeito, do beijo e aquelas questões todas, né? E lá, quase no finalzinho do filme, a gente vê o quê? A Anna, depois de tudo aconteceu, né? Que a Anna quase morre e tal. E a Frozen, a Elsa. Frozen é o nome do filme. E a Elsa também. E aí, lá no finalzinho do filme, a gente vê o quê? A Anna tendo que escolher entre o amor verdadeiro, que era aquele rapaz que ela descobre que é apaixonada por ele,
E aí ela vê ele vindo, ela lembra, e aí ao outro lado ela vê a irmã, que está numa condição assim, que praticamente vai morrer, não é? E aí é a hora dela escolher o amor. Quem é o verdadeiro amor dela? E aí ela sabe que a irmã, se ela tocar na irmã, ela vai morrer congelada, ela já sabe disso. Mas ela não tem dúvida. Ela corre em direção à irmã e impede com a mão, não é? Que o outro mate a irmã dela, né? E o que acontece? Ela fica congelada. E no que ela congela, a Elsa começa a chorar. E as lágrimas da Elsa fazem com que a Ana descongele, né? E aí o pinguinzinho diz, né? O amor verdadeiro aquece um coração congelado. Kristoff! Ana! Você fez todo esse sacrifício por mim? Eu te amo. Um ato de amor verdadeiro aquecerá o coração congelado. O amor aquecerá. O amor. Então a gente vê que até as fábulas já estão tirando o amor, esse amor homem e mulher, e trazendo o amor para as relações verdadeiras. Essas almas se irmanam quando este amor é fundamentado numa relação verdadeira. Não é? Eu trago esse, que eu adoro esse filme, mas a gente tem tantos outros, a gente tem na Malévola, e temos no Shrek. Shrek mesmo foi um dos primeiros e foi uma transformação, né? Quando ela escolhe ser ogro do que ser princesa, não é? Então a gente vai vendo que a própria sociedade está evoluindo e está percebendo que os amores, eles não são mais reduzidos às relações homem e mulher ou às relações afetivas, não é? Afetivas no sentido de parceiros assim, né? Ela vai além. O amor, ele é uma relação de entrega total, de compromisso, de abraçar, de cuidar, de comprometer-se com o outro, não é? E tem uma passagem do Evangelho maravilhosa que está em... Eu esqueci, Pedro, que diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então não existe maior amor do que este. Este é o verdadeiro amor entre irmãos. Esse é o amor, essa deveria ser a compreensão da alma gêmea, não é? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Então, viveram a vida em cima disso, em cima de entrega mesmo, de comprometimento com o bem-estar do outro, de compreender que ninguém é feliz sozinho. E ninguém é feliz em cima da infelicidade do outro.
A gente não pode manter uma relação, estruturar uma relação quando o outro é infeliz. Só eu estou feliz nessa relação. Isso não é amor, não é? Isso é qualquer coisa menos amor, não é? Então a gente precisa refletir sobre como é que a gente está construindo as nossas relações, não é? A gente vive num universo e o universo é regido por leis. E uma dessas leis é a lei da reencarnação. E nessa lei a gente sabe que a cada encarnação nós vamos ter uma vivência diferente. E se a gente ficar preso àquele amor daquela encarnação, o que vai acontecer? Ou a gente não vai querer, primeiro, vai começar a ter aquela questão de eu vou morrer, e quando eu morrer, como é que vai ser? E se ele ou ela casar e casar com outro? Como é que eu vou ficar? Ó, o egoísmo, né? Como é que eu, só eu, não é? E aí o que acontece? Quando um vai, se aquele que amava demais, né? Tem até um grupo de estudos aí que as pessoas se reúnem, que é um problema terapêutico, né? Mulheres que amam demais, é bem interessante isso, o que elas são capazes de fazer por esse amor descontrolado, não é? Então, descontrolado, a própria palavra já diz, é descontrole. Vai para o mundo espiritual com aquele sentimento de posse. É o meu amor, é a minha razão de viver. E aí nem consegue seguir o seu processo evolutivo, nem permite que o outro siga. E aí se instauram obsessões dolorosas, super dolorosas, que trazem muito sofrimento para as duas partes, porque um acha que é posse do outro, né? Então, com o passar do tempo e das vidas, através da lei de justiça, de amor e caridade, aprendemos que o amor que sentimos será por todos, pois todos somos irmãos na obra divina. No entanto, isso não impede que tenhamos peculiar afinidades por um ou por outros, né? Maior sintonia com aqueles que compartilhamos incontáveis jornadas terrestres. Porque muitas vezes nós vemos há mais de uma encarnação com as mesmas pessoas. E aí, quando a gente se encontra, parece que a gente se conhecia a vida toda. E a gente se conhecia mesmo. E é a bondade divina, é a misericórdia divina colocando esses seres no nosso caminho para nos ajudar na nossa caminhada, não é? Então a gente vai ter sim essa oportunidade, não é? Desse modo, aí sim podemos entender que tais companheiros que transitam conosco nas vidas materiais e espiritual sejam nossos parceiros pela eternidade afora, pois, mesmo sendo inteiros, completos, independentes, que amam, lutam, aprendem e trabalham sem necessitar do outro para esse fim, sentem alegria sincera por terem construído um sentimento único dentro do grande sentimento do amor, não é? São espíritos que podem viver separados, podem exercer suas capacidades em diferentes meios, residir até mesmo em mundos diversos, mas almejarão a proximidade sempre que for possível encontrar-se, pois juntos sentem exclusiva sensação de harmonia íntima, a que se manifesta naqueles que se conhecem, amam, respeitam e compreendem profundamente. A esses relacionamentos espirituais podemos denominar almas gêmeas. Então, a doutrina espírita nos diz que tem sim essas almas, não como o mundo as conhece, que uma complete a outra, mas irmãos de caminhadas que se encontraram em inúmeras existências, em todas elas foram aprimorando este amor. São irmãos que estão aí buscando a transformação para o bem, buscando a harmonia, nas formas mais simples, não é? E que se encontram tanto no campo material como no campo espiritual, que se encontram em todos os mundos. Nós somos irmãos no universo. E aí, nas oportunidades, nos sonhos, nas emancipações, nós nos reencontramos nos mundos espirituais, não é? Nas nossas viagens pelos mundos, não é? E isso é maravilhoso, porque é quando a gente compreende e o propósito da doutrina espírita, a consolação que ela nos traz em saber que a vida não termina, não é? Que o desencarne, ele só encerra um ciclo. O desencarne não é um fim, é uma passagem. E que aquelas relações que foram verdadeiramente construídas dentro do respeito,
dentro do amor, dentro do aprendizado, do bem, elas são eternas. Elas serão levadas, nós as levaremos para onde nós formos, não é? E aí isso também nos traz esse convite para nos olharmos enquanto irmãos e buscarmos o melhor que cada um tem a oferecer. Porque essa construção ela é feita em cima da observação das virtudes. Porque se a gente ficar olhando os defeitos, a gente não vai conseguir amar. Não é? A gente vai julgar e vai condenar, porque nós somos imperfeitos. Então, o convite que a doutrina espírita nos faz é esse. Que a gente se olhe como irmãos, que a gente perceba que somos todos filhos de Deus, que estamos todos nessa seara trabalhando para o bem, cada um no seu degrau, cada um dentro do que compreende o que é o bem. Alguns já com a compreensão dinâmica, né, de que o bem é aquele sentimento que eu construo, que vai trazer para mim e para o outro só benesses. E outros que ainda acham que o bem é de acordo com o que é a minha conveniência, não é? Cada um vai estar no seu degrau. E cada um vai conviver com os irmãos que estiverem nos mesmos degraus, lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala de metades eternas. Não é? Inclusive, é uma instrução, quando Kardec faz essas perguntas, quem traga a resposta é São Luís, não é? Então, é uma instrução dos Espíritos, não é? Que nos dizem isso. Nós somos espíritos individuais, nós somos individualidades que estamos aqui buscando a transformação. Que essa transformação acontece de dentro para fora. Nada que estiver fora de nós, enquanto espírito, vai nos completar no sentido de nos fazer falta. Né? Se eu não tiver aquilo, eu não sou completo. Não. É o que eu tenho dentro que eu preciso desenvolver. Mas que é, sim, muito importante termos irmãos nos amparando, nos apoiando, nos ajudando na nossa construção para o bem. Que a gente reflita sempre sobre essas coisas, especialmente naqueles momentos difíceis, com aqueles irmãos que nos desafiam a ser pessoas melhores todos os dias. Que olhemos para ele, olhemos para nós e aprendamos, não é? As dificuldades é que nos empurram para frente. Os momentos difíceis é que nos fazem pessoas melhores. E esses irmãos que nos convidam a nos melhorar é que nos ajudam a crescer enquanto os filhos de Deus. E o Espiritismo traz essa compreensão quando nos lembra que somos espíritos reencarnantes, que somos seres imortais. E aquelas provas que nós tivemos dificuldades em vencer agora, passaremos por ela novamente em outras existências. Então, que nós possamos nos reconciliar enquanto estamos a caminho. Estamos à porta da regeneração e estamos atrasados, como o Evangelho nos diz, né? Precisamos trabalhar muito para a nossa transformação, para podermos ser dignos de um plano de regeneração. Que os irmãos sintam-se abraçados virtualmente, com imensa gratidão que estamos aqui novamente trazendo esses esclarecimentos. Que Jesus nos abençoe e que fluidos salutares envolvam a cada um dos irmãos que nos acompanham na tarde de hoje. Muita paz a todos. Agradecemos à irmã Cleo pelos ensinamentos da tarde de hoje. E que nos dá uma grande alegria que não existe, né, almas gêmeas. Existe, acima de todas as coisas, o amor, né? E para encerrar esse momento, vamos fazer a prece final. Pai Celestial, amado Mestre Jesus, Espíritos de luz, trabalhadores da nossa casa, ao nosso mentor Abdu, te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui como instrumento. E assim, te rogamos nesse momento que visita todos os lares da nossa cidade, da nossa nação, do nosso planeta,
derramamos sobre cada criatura, Filho de Deus, o teu amor, a tua paz, a tua serenidade e tranquilidade. Que nossos corações sejam preenchidos pelo verdadeiro amor que Jesus um dia nos ensinou. E que possamos, dentro desse amor, nos fortalecer em equilíbrio e paz. Que assim seja.